Nunca imaginei que um jantar que prometia ser perfeito pudesse se transformar no meu pior pesadelo. Lá estava eu, vestida com meu melhor sorriso, pronta para comemorar nosso primeiro ano de casamento, acreditando que aquela noite seria só amor e lembranças felizes. Mas então, Ricardo começou a falar, e cada palavra dele parecia cortar minha pele, na frente de todos no restaurante. Olhares se voltaram para mim, e senti minha dignidade sendo pisoteada. O que ele disse me deixou sem reação, mas algo dentro de mim sabia que eu não poderia ficar calada. E então veio Fernanda, minha cunhada. O que ela fez mudou tudo. Você já passou por um momento em que se sentiu totalmente humilhada na frente de todos? Imagine a vergonha, o choque e a adrenalina. Eu vivi isso naquela noite. Eu sou Isabela, e hoje vou contar a história mais humilhante da minha vida, e também a que me ensinou a ter coragem para me impor e mostrar quem realmente sou. Ricardo e eu estávamos comemorando nosso primeiro ano de casamento, e tudo parecia perfeito. O restaurante estava lindo, com velas, música suave e mesas ao redor, repletas de clientes que criavam aquele clima de expectativa. Eu estava feliz, ansiosa para brindar nosso amor, sem imaginar que aquela noite seria marcada por vergonha e humilhação. Enquanto o garçom servia os pratos, Ricardo começou com comentários sarcásticos sobre mim, riscando cada camada da minha confiança. Senti olhares de curiosidade e julgamento se voltarem para mim, e meu coração apertou. Foi nesse momento que percebi que precisava reagir de alguma forma, mas sem perder a compostura. Foi aí que Fernanda, minha cunhada, decidiu intervir, defendendo-me de maneira firme e inesperada. O que aconteceu depois deixou todos no restaurante em choque, inclusive Ricardo. Se você já passou por algo parecido, sabe como é difícil manter a calma diante de humilhação pública. Mas esta história vai além do constrangimento. Mostra coragem, justiça e uma reviravolta que ninguém poderia prever. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. O restaurante estava iluminado por uma luz suave, e as velas nas mesas criavam um clima romântico que eu imaginei perfeito para comemorar nosso primeiro ano de casamento. Sentei-me, respirando fundo, tentando controlar a ansiedade que misturava felicidade e nervosismo. Ricardo parecia tranquilo, mas algo em seu olhar me deixou apreensiva. Enquanto observava o movimento ao redor, percebi outros clientes lançando olhares discretos, e meu estômago se revirou com a antecipação do que poderia acontecer naquela noite. Quando o garçom trouxe os aperitivos, Ricardo falou com um tom casual que parecia inocente, mas carregava uma pontada de sarcasmo. Nossa, Isabela, você realmente acha que escolheu o vestido certo para esta ocasião? O rubor subiu ao meu rosto e senti o peso do constrangimento me atravessar, enquanto tentava manter a compostura. Enquanto eu tentava sorrir, ele continuou, agora aumentando o tom de crítica. E aquele cabelo... Sério, você acha que está apresentável? Cada palavra dele parecia cortar minha confiança, e os olhares de outros clientes só amplificavam minha vergonha. Meus pensamentos corriam, tentando achar uma resposta que não revelasse meu nervosismo, mas antes que eu pudesse reagir, Fernanda, minha cunhada, fixou o olhar em Ricardo e senti uma pontada de esperança. Ricardo então se inclinou para a frente, como se quisesse que todos percebessem minha humilhação, e disse: Você realmente acha que merece estar aqui comigo, celebrando isso? Meu coração disparou, e por um instante senti que minhas forças iam se esvair. Respirei fundo, tentando reunir coragem, enquanto a tensão ao redor crescia, e eu me perguntava se conseguiria suportar aquela noite. Ele continuou, provocando cada vez mais, e minha mente girava entre vergonha e raiva, tentando organizar meus pensamentos. Eu sabia que precisava me impor, mas ainda não tinha ideia de como reagir sem que a situação explodisse. Fernanda se aproximou discretamente, com uma expressão firme, e algo em mim se acendeu. Uma sensação de que a virada da noite estava próxima. Enquanto os pratos principais eram servidos, Ricardo persistia com comentários ácidos e observações sarcásticas, aumentando o constrangimento não só para mim,
mas também para todos à nossa volta. Tentei manter o sorriso, mas por dentro meu peito estava apertado e percebi que a presença de Fernanda seria crucial. Ela se levantou, atravessando o restaurante com determinação, e o ambiente pareceu silenciar ao seu redor. Ricardo olhou para ela com desafio, e eu senti uma mistura de ansiedade e alívio, sem saber como ele reagiria. O coração disparado e a adrenalina me lembraram de que aquela noite não seria como qualquer outra, e que a coragem precisava vir de dentro de mim. Enquanto tentava me recompor, percebi que tudo podia mudar em um instante, e que cada ação teria consequências visíveis na frente de todos. Cada segundo se estendia, e a tensão atingia seu ápice, misturando humilhação, raiva e expectativa. Eu sabia que precisava de uma decisão, mas não sabia qual seria a reação de Ricardo ou o efeito da intervenção de Fernanda. O silêncio no restaurante amplificava cada sensação, e minha mente girava, tentando antecipar o que aconteceria a seguir. Enquanto eu respirava fundo, sentindo a expectativa aumentar, percebi que aquela noite se tornaria inesquecível, não pelo romance que imaginei, mas pela prova de coragem e dignidade que eu estava prestes a enfrentar. Eu não tinha ideia de como tudo iria se desenrolar, e isso tornava cada instante mais intenso, cada olhar mais carregado de emoção. Eu ainda tentava respirar fundo, sentindo o coração acelerado, enquanto observava Fernanda se aproximar com passos firmes, e cada olhar do restaurante se voltava para nós como se o tempo tivesse parado. Ricardo notou sua movimentação e franziu a testa, mas Fernanda manteve o olhar fixo nele, sem hesitar. Senti uma mistura de alívio e apreensão, pois não sabia exatamente como ele reagiria à intervenção dela, e a tensão parecia eletrificar o ar ao redor da nossa mesa. Cada palavra que ele dizia continuava a me cortar, mas ao mesmo tempo, a presença de Fernanda me dava forças que eu nem sabia que existiam. Respirei fundo, tentando me recompor e manter a postura, enquanto observava a determinação nos olhos da minha cunhada, algo que parecia capaz de mudar completamente o rumo da noite. Ricardo, irritado, tentou disfarçar o desconforto com um sorriso forçado e continuou provocando, mas Fernanda respondeu com firmeza, encarando-o sem medo. Sua voz ecoou pelo restaurante de maneira clara e direta, fazendo com que todos ao redor percebessem a seriedade da situação. Eu sentia cada fibra do meu corpo vibrar entre o alívio de ter apoio e a tensão de não saber até onde Ricardo iria. E cada minuto parecia esticar a eternidade, como se o jantar tivesse se transformado em um teste de resistência emocional. Minha mente buscava formas de reagir sem perder a calma, tentando encontrar coragem enquanto a humilhação ainda pairava sobre mim como uma sombra. Enquanto o garçom se aproximava com os pratos principais, Ricardo tentou recuperar o controle da situação, fazendo piadas e comentários ácidos, tentando ridicularizar não só a mim, mas também a presença de Fernanda. Mas ela se manteve firme, interrompendo-o de forma sutil, mas poderosa, mostrando que aquele comportamento não seria tolerado. A tensão entre os três aumentava a cada palavra, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer, que mudaria completamente o clima da noite. O restaurante parecia silencioso, como se todos os clientes estivessem segurando a respiração, e eu sentia o peso de cada olhar em cima de mim, aumentando meu desconforto e ansiedade. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, Ricardo se inclinou para a frente novamente, e por um instante senti que não conseguiria conter as lágrimas. Cada palavra dele parecia uma lâmina atravessando meu peito, e o constrangimento público me esmagava. Fernanda permaneceu ao meu lado, transmitindo força silenciosa, e foi nesse momento que percebi que minha reação precisava ser planejada, que eu não podia ceder à vergonha. Meus pensamentos giravam entre raiva, medo e coragem, tentando decidir a melhor forma de agir diante da humilhação que parecia não ter fim. O clima do restaurante estava tenso, e eu podia sentir a energia das outras pessoas ao redor, algumas curiosas, outras surpresas, todas testemunhando aquele drama pessoal. Eu respirava profundamente, tentando manter o controle, enquanto Ricardo continuava a provocar, ignorando a firmeza de Fernanda. A sensação de estar sendo julgada, exposta e humilhada ao mesmo tempo me deixava vulnerável, mas também despertava algo dentro de mim, uma necessidade urgente de me afirmar, de não deixar que a vergonha dominasse aquela noite. Cada frase de Ricardo era mais cruel que a anterior, e eu sentia a adrenalina correndo pelo meu corpo, mesclando medo e determinação.
Fernanda olhava para mim com um misto de incentivo e preocupação, e eu sabia que a qualquer momento precisaria tomar uma atitude. O desconforto ao meu redor se intensificava, e a tensão atingia seu ápice, como se algo prestes a acontecer fosse redefinir completamente aquela noite. Eu sentia que estava no limiar entre me curvar à humilhação ou reagir de forma inesperada, e essa incerteza tornava cada segundo ainda mais dramático e sufocante. Enquanto Ricardo respirava fundo e tentava recuperar o controle da situação, eu sentia minhas mãos tremerem levemente, e cada músculo do meu corpo estava tenso. A presença de Fernanda era como um escudo, mas ao mesmo tempo me lembrava de que eu precisava fazer minha parte, tomar uma decisão que mostrasse que não seria mais diminuída. O olhar dele se encontrava com o meu, desafiador e provocador, e eu percebi que a noite estava prestes a alcançar um ponto de virada que eu jamais esqueceria. O silêncio momentâneo que caiu sobre a mesa parecia amplificar cada pensamento e sentimento dentro de mim. Eu podia ouvir o tilintar de talheres e copos ao redor, mas nada se comparava à sensação de expectativa que crescia dentro do meu peito. Cada segundo que passava me lembrava de que aquele jantar, que deveria ser de celebração, havia se transformado em um teste de coragem e dignidade, e eu precisava estar pronta para o que viesse a seguir. Enquanto Fernanda permanecia firme, encarando Ricardo, percebi que algo dentro dele começava a mudar, um sinal mínimo, mas perceptível, de que talvez não tivesse mais controle total sobre a situação. Meu coração batia acelerado, e eu sentia que qualquer decisão que tomasse agora poderia alterar completamente o desfecho da noite. Eu respirava fundo, sentindo o peso da humilhação e, ao mesmo tempo, a força que crescia dentro de mim, preparando-me para agir. A tensão no restaurante parecia quase palpável, e eu sentia que os olhares ao redor estavam presos em cada movimento, cada palavra trocada. Eu precisava encontrar minha voz, minha postura, meu modo de mostrar que não seria mais diminuída, e o clima carregado tornava tudo mais intenso e emocional. Sabia que aquela noite ainda guardava surpresas, e que minha coragem seria posta à prova de uma maneira que eu jamais poderia antecipar. Enquanto observava Ricardo e Fernanda trocarem olhares tensos, meu coração batia acelerado, e senti que estava à beira de uma explosão emocional. Cada palavra dele parecia cortar mais fundo, mas ao mesmo tempo a firmeza de Fernanda me dava forças que eu nem sabia que existiam. Eu respirava fundo, tentando organizar meus pensamentos, enquanto cada cliente do restaurante parecia estar preso em nossa mesa, testemunhando aquele drama pessoal. O peso da humilhação pública misturava-se com uma adrenalina inesperada, e minha mente corria tentando encontrar a coragem de reagir. Eu sabia que precisava agir, mas a pergunta que me martelava a cabeça era: qual seria a reação mais poderosa? Aquela que mostraria minha dignidade sem transformar a noite em um escândalo. Ricardo continuava com provocações, agora mais sutis, tentando me desestabilizar emocionalmente. Mas cada frase sua era como combustível para minha determinação. Eu sentia minhas mãos tremerem levemente sobre a mesa, enquanto tentava manter a postura, os olhos fixos nele, mas meu corpo inteiro vibrava com a tensão de cada segundo. Fernanda permanecia ao meu lado, transmitindo uma confiança silenciosa que me incentivava a não recuar, a não permitir que aquela humilhação definisse quem eu sou. Meu estômago se contorcia, e cada movimento dele parecia planejar a próxima tentativa de me humilhar, e eu sabia que o momento da decisão estava chegando. Enquanto respirava fundo, tentando não perder a calma, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Uma mistura de medo, raiva e clareza ao mesmo tempo. Eu estava prestes a tomar uma atitude que mudaria tudo. Mas o que exatamente faria? Meu coração disparava. Meus pensamentos giravam. E eu me dei conta de que qualquer movimento meu seria observado por todos. Cada gesto amplificado pelo silêncio do restaurante. E enquanto eu ponderava minhas opções, veio à minha mente uma pergunta. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Comenta aí enquanto continuamos a história. Ricardo tentou interromper minha reflexão, lançando um comentário sarcástico que parecia calcular cada palavra para me ferir. Eu senti minhas forças se esvaindo por um instante, mas o olhar firme de Fernanda me trouxe de volta à realidade. Meu peito estava apertado, cada músculo tenso, e eu percebi que precisava encontrar minha voz antes que ele continuasse a humilhação. A pressão aumentava,
e eu sabia que o momento de mostrar minha coragem estava mais próximo do que nunca. O clima ao redor parecia carregar cada suspiro, cada olhar, cada palavra que não era dita. Eu podia ouvir o tilintar de talheres e o murmúrio baixo de conversas distantes, mas meus ouvidos estavam atentos apenas à tensão na nossa mesa. Ricardo se inclinou, pronto para mais uma provocação, e por um instante eu senti que minha coragem vacilaria. Mas então lembrei de tudo que suportei até aquele momento, e uma determinação silenciosa cresceu dentro de mim. Eu sabia que minha reação precisava ser firme, inesperada e definitiva, algo que mostrasse que eu não seria diminuída. Fernanda se manteve firme, seu olhar fixo em Ricardo, transmitindo não só apoio, mas também um aviso silencioso de que a situação estava prestes a mudar. Eu sentia a energia dela fluir em mim e percebi que tudo dependia de minha coragem naquele instante. Cada cliente ao redor parecia perceber que algo grande estava prestes a acontecer, e a expectativa aumentava a cada segundo. Meu peito estava apertado, e minha mente girava com possibilidades, sabendo que qualquer decisão minha iria definir o rumo daquela noite. Enquanto Ricardo falava novamente, eu senti uma onda de raiva misturada com clareza. A humilhação que ele tentava impor não teria mais poder sobre mim. Minhas mãos pararam sobre a mesa, e por um instante, respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo tenso, pronta para reagir de forma que ele jamais esperava. A presença de Fernanda reforçava minha confiança, mas ainda assim, o medo de errar, de transformar tudo em um desastre maior, ainda pairava sobre mim. O silêncio crescente ao redor da mesa me fez perceber que todos esperavam algo, que a tensão era palpável. Cada olhar de cliente parecia pesar sobre mim, mas isso apenas intensificava a necessidade de me impor. Eu sabia que não poderia mais adiar a decisão, que precisava reagir com firmeza e inteligência, algo que mostrasse a todos, especialmente a Ricardo, que minha dignidade não poderia ser pisoteada. Enquanto respirava fundo, preparei-me para falar, sentindo a tensão alcançar seu ápice. Cada segundo parecia esticar-se infinitamente, e eu podia sentir o suspense pairando no ar, quase como se o restaurante inteiro estivesse segurando a respiração junto comigo. O momento decisivo estava prestes a chegar, e eu sabia que, quando ele viesse, nada mais seria igual. Ricardo olhou para mim, claramente desafiador, mas percebi um leve sinal de hesitação em seu olhar. Eu sabia que minha reação poderia mudar tudo naquela noite. O clima, a dinâmica entre nós, até mesmo a forma como ele me via. Meu coração disparava, cada célula do meu corpo tensa. E eu me preparei para agir, consciente de que a reviravolta estava prestes a acontecer, deixando todos ao redor em choque e suspense. Enquanto me preparava para falar, senti meu corpo vibrar entre adrenalina e medo. Cada fibra do meu ser alerta para o que aconteceria em seguida. Ricardo olhava fixo para mim, com um sorriso forçado, tentando demonstrar controle, mas havia algo em seu olhar que denunciava surpresa e dúvida. Fernanda permanecia ao meu lado, firme e determinada, como se a confiança dela pudesse sustentar não só a minha coragem, mas também a tensão de toda a situação. Eu respirei fundo, tentando organizar minhas palavras, enquanto sentia cada cliente do restaurante, observando cada gesto meu, cada pequeno movimento que poderia revelar vulnerabilidade ou força. A atmosfera ao redor parecia comprimida pelo silêncio e pela expectativa, e meu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Quando finalmente falei, minha voz saiu firme, clara e decidida, surpreendendo até a mim mesma. Cada palavra parecia cortar o ar, atingindo Ricardo de uma forma que não esperava. Eu sentia a força da minha própria dignidade se manifestando, uma mistura de raiva, alívio e coragem. E percebi que cada segundo de humilhação anterior havia sido transformado em determinação. Fernanda me lançou um olhar de aprovação, e meu peito se encheu de uma sensação inesperada de poder. Mas a tensão não havia acabado. Ricardo não recuou, apenas se inclinou levemente, tentando recuperar a situação. E eu percebi que a batalha emocional ainda estava longe do fim. Enquanto ele buscava palavras para retomar o controle, percebi a reação das pessoas ao redor. Alguns olhares eram de surpresa, outros de choque, e a energia do restaurante parecia vibrar em resposta à nossa interação. Eu me dei conta de que estava sendo observada não apenas pelo meu marido e pela minha cunhada, mas por todos ali. E isso amplificava cada sensação, cada emoção que percorria meu corpo.
A pressão era intensa, mas também me fez sentir viva, pronta para continuar defendendo minha dignidade de maneira inesperada. Ricardo finalmente falou, tentando ridicularizar a minha posição e minimizar minha coragem, mas suas palavras não tiveram o mesmo efeito que antes. Eu senti que minha firmeza o desconcertava, e isso me deu mais confiança para manter meu tom calmo, mas decisivo. Cada frase que saía da minha boca parecia equilibrar raiva e serenidade, e eu percebi que a noite estava prestes a mudar completamente de direção. Fernanda, ainda ao meu lado, reforçava minha determinação apenas com sua presença silenciosa, e eu soube naquele instante que não estava sozinha. Enquanto ele respirava fundo e tentava retomar o controle da situação, eu sentia a tensão aumentar com cada segundo que passava. Meu corpo estava alerta, cada músculo tenso, e minha mente girava em busca da melhor estratégia para manter minha postura sem perder a compostura. Os clientes continuavam observando, alguns em silêncio, outros trocando olhares discretos. E eu percebi que cada detalhe, cada palavra, poderia definir o desfecho daquela noite. A adrenalina corria pelo meu corpo, misturando medo e coragem em proporções iguais. O garçom se aproximou discretamente, percebendo a tensão, mas permanecemos concentrados na interação com Ricardo. Cada frase dele parecia calculada para me atingir, mas eu mantinha o olhar firme, transmitindo força silenciosa. Meu peito estava apertado, minha respiração controlada, e eu sentia que a intervenção de Fernanda e a minha própria determinação estavam mudando a dinâmica da mesa. Ricardo começou a hesitar, e um leve sinal de dúvida passou por seu rosto, algo que indicava que o poder daquela humilhação pública estava escapando de suas mãos. Enquanto ele tentava encontrar uma resposta adequada, minha mente se enchia de pensamentos rápidos, sobre dignidade, respeito e a necessidade de mostrar quem eu realmente sou. Cada segundo parecia esticar-se infinitamente, e eu sentia que a reviravolta estava próxima. Eu precisava escolher minhas próximas palavras com cuidado, pois sabia que cada gesto seria observado, cada emoção sentida por todos ao redor. A tensão crescia, mas junto dela, uma força silenciosa me impulsionava a não recuar, a manter minha postura firme e decidida. Ricardo tentou novamente, agora com um tom mais contido, quase implorando por controle, mas eu percebi que ele estava começando a perder o domínio da situação. A sensação de vitória ainda não era completa, mas a maré estava mudando, e cada palavra minha consolidava a mudança de poder naquela mesa. Eu sentia cada olhar sobre mim, e sabia que minha coragem estava sendo testemunhada, não apenas por Fernanda e Ricardo, mas por todos ao redor, tornando aquele momento ainda mais significativo e intenso. Enquanto eu respirava fundo, sentindo a tensão alcançar um novo ápice, percebi que cada movimento dele estava sendo monitorado por todos e que a qualquer instante a situação poderia explodir ou se transformar em algo ainda mais inesperado. Meu peito estava apertado, mas a adrenalina me dava clareza, e eu soube que minha reação definiria o resto da noite. A presença de Fernanda ao meu lado era um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha, e que juntos estávamos prestes a virar o jogo de uma forma que ninguém poderia antecipar. O clima no restaurante estava carregado de expectativa, cada segundo preenchido por tensão, emoção e suspense. Eu sentia que estávamos à beira de um ponto decisivo e que qualquer ação minha poderia alterar completamente o desfecho daquela noite. Respirando fundo, preparei-me para o próximo passo, consciente de que a reviravolta final estava prestes a acontecer, deixando todos, inclusive Ricardo, em choque e ansiosos para ver o que viria a seguir. A tensão na mesa atingiu seu ápice, e eu sentia cada músculo do meu corpo alerta, como se pudesse sentir o tempo se esticar em cada segundo. Ricardo olhava para mim, a expressão alternando entre surpresa, irritação e uma ponta de medo que nunca imaginei ver nele. A adrenalina corria pelo meu corpo, misturando medo e determinação em proporções que me deixavam consciente de cada palavra, de cada gesto que eu fazia. Enquanto respirava fundo, percebi que toda a humilhação que sofrera nos últimos minutos agora se transformava em uma força silenciosa dentro de mim, uma certeza de que aquele jantar não terminaria da maneira que ele esperava. Fernanda permanecia firme ao meu lado, transmitindo segurança apenas com seu olhar, e eu senti que, pela primeira vez naquela noite, estávamos realmente no controle da situação. Quando finalmente falei, minhas palavras saíram firmes, carregadas de dignidade e confiança.
atingindo não só Ricardo, mas também todos os que observavam o jantar. Eu percebia os olhares de surpresa e admiração ao redor, e uma sensação de alívio se misturava à minha raiva, como se eu tivesse finalmente recuperado o poder que me havia sido tirado. Ricardo tentou replicar com sarcasmo, mas sua voz soava fraca, insegura, e eu percebi que cada tentativa dele de me humilhar havia perdido força diante da minha postura. A sensação de vitória ainda não era total, mas cada segundo mostrava que a maré havia virado e que minha coragem estava prestes a definir o final daquela noite. Enquanto os segundos passavam, percebi a expressão no rosto de Ricardo mudando, suas feições mostrando que ele não esperava a reação que eu estava dando. Meu peito estava apertado, a adrenalina corria em minhas veias, e a consciência de que todos estavam testemunhando aquela virada me deixava ainda mais determinada. Fernanda ao meu lado não dizia uma palavra, mas seu olhar afirmava que minha decisão era a correta, e que a dignidade sempre supera a humilhação. Eu sentia o poder da presença dela como um escudo, e isso me permitia continuar firme, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, desafiando-o silenciosamente. Enquanto ele tentava buscar algum controle, algo inesperado aconteceu. Um dos clientes que observava a cena se aproximou discretamente, comentando baixinho com outro sobre a coragem que estava presenciando. A energia ao redor da mesa parecia vibrar, e eu percebi que a humilhação de antes agora se transformava em um exemplo de dignidade e coragem para todos ali. Meu coração batia acelerado, mas havia também uma sensação de alívio e justiça, algo que eu nunca imaginei sentir naquele momento. Eu sabia que estava prestes a finalizar aquela noite de maneira memorável, mas ainda precisava manter a postura até o último instante. Ricardo, cada vez mais desconcertado, finalmente recuou parcialmente, e eu senti que minha oportunidade de mostrar total firmeza estava chegando. Meu corpo estava tenso, cada fibra alerta, e eu sabia que minhas palavras finais precisavam ter peso, deixar claro que a humilhação não teria mais lugar ali. Fernanda deu um passo sutil, quase imperceptível, mas suficiente para me lembrar que tínhamos apoio e força. Minha respiração profunda me ajudou a controlar a tensão, e então falei, desta vez com uma clareza e firmeza que cortaram o ar ao redor, deixando todos em silêncio absoluto. O impacto foi imediato. Ricardo ficou pálido, os olhos arregalados, sem saber como reagir. Eu sentia cada segundo daquela vitória percorrer meu corpo, uma mistura de alívio, raiva transformada em poder e justiça silenciosa. Os olhares ao redor mostravam surpresa, respeito e admiração. Percebi que a humilhação que ele tentou me impor não só havia falhado, como também servira para revelar minha força e dignidade para todos presentes. Fernanda sorriu discretamente, e eu senti uma onda de gratidão e empoderamento se espalhar em mim. Enquanto Ricardo permanecia imóvel, sem reação, percebi que era o momento de encerrar aquela tensão. Minha postura firme, a clareza das palavras e a presença silenciosa de Fernanda haviam transformado completamente a dinâmica da mesa. Eu respirava fundo, sentindo cada músculo relaxar, e percebi que aquele jantar que começou como um pesadelo agora se tornara uma demonstração de coragem, dignidade e superação. A sensação de controle, justiça e empoderamento preenchia meu peito, e eu sabia que aquela noite nunca seria esquecida. O restaurante aos poucos retornava ao normal, mas a sensação de vitória permanecia, intensa e vívida. Eu sentia que havia dado uma lição não apenas a Ricardo, mas a todos que presenciaram a cena. A dignidade e a coragem sempre se sobressaem à humilhação. Fernanda se aproximou, sorrindo discretamente, e eu senti que a noite, embora cheia de tensão, havia terminado com uma reviravolta que ninguém poderia prever. Meu coração ainda batia acelerado, mas havia uma paz silenciosa que eu jamais sentira antes. Enquanto saíamos do restaurante, eu olhei para Ricardo e, pela primeira vez, senti que o poder havia mudado completamente de mãos. Cada passo que dei ao lado de Fernanda era carregado de força e confiança. E eu sabia que aquela noite seria lembrada não pelo constrangimento que sofri, mas pela coragem que mostrei e pela reviravolta que transformou minha humilhação em triunfo. Eu respirei fundo, sentindo a emoção da vitória e a certeza de que nunca mais permitiria que ninguém diminuísse minha dignidade. Enquanto caminhávamos para fora do restaurante, o ar fresco parecia lavar toda a tensão que sentira durante o jantar. Meu coração ainda pulsava rápido,
mas agora misturado com um sentimento de vitória e empoderamento que nunca imaginei sentir em uma situação tão humilhante. Cada passo que dei ao lado de Fernanda me lembrava que a coragem e a dignidade são maiores que qualquer vergonha pública, e que mesmo diante da humilhação, é possível transformar a dor em força. Ricardo permanecia atrás, silencioso, e eu percebi que a noite havia mudado não só a percepção dele sobre mim, mas também a forma como eu me via, mais forte, mais segura e capaz de enfrentar qualquer desafio. Enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, percebi o valor da presença de Fernanda e a importância de ter pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis. A humilhação que antes parecia esmagadora, agora se transformava em uma lição de superação, mostrando que a verdadeira força não está em quem humilha, mas em quem encontra coragem para se impor com dignidade. Eu sabia que aquela noite se tornaria uma lembrança marcante, não pelo constrangimento, mas pela reviravolta inesperada que provou que a coragem e a firmeza sempre prevalecem. E, olhando para trás, percebi que essa experiência não era apenas sobre mim e Ricardo, mas sobre todos que já enfrentaram momentos de humilhação e dor. É possível transformar sofrimento em força, vergonha em empoderamento e medo em ação. Se você já passou por algo parecido ou sente que precisa encontrar coragem para se impor, me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no meu lugar? Compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas a também se fortalecerem diante das adversidades.